Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a essa casa de luz, essa casa de oração. Então, que possamos agora nos conectar com os nossos mentores, que possamos nos conectar com os nossos amigos espirituais, essa querida equipe que trabalha na nossa casa, que prepara esse ambiente, deixando ele leve, harmonizado, para nos receber todas as terças-feiras. Então, que possamos agora, junto com essa tranquilidade, com essa paz, elevar as nossas vibrações ao alto, nos conectarmos a Jesus, a esse nosso irmão querido, que nos dá o ensinamento todos os dias, que é o nosso modelo e guia. Que possamos deixar as nossas mentes sempre conectadas com o alto para recebermos a intuição dos nossos mentores, dos nossos anjos de guarda, que possamos ter uma vida tranquila, com os passos leves, sempre monitorados pelo alto. Pedimos agora que ilumine o nosso irmão Adriano, que fará a preleção dessa noite, para que ele seja intuído com as melhores palavras, as melhores explicações dessa linda leitura que Jesus nos deixou. Então, que agora possamos agradecer e estar sempre conectados. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Boa noite a todos. Bem, hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é muitos os chamados e poucos os escolhidos. Vou comentar um pouquinho sobre uma passagem que é: nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino de Deus, e a outra passagem seguinte é que muito se pedirá àquele que muito recebeu. Então, essa primeira passagem, nem todos os que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino de Deus, ela é muito interessante, e ela começa com uma passagem que está em Mateus capítulo 7, versículo 21 a 23, que diz o seguinte, Disse Jesus: nem todos os que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, apenas entrará aquele que faz a vontade do meu Pai, que estais nos céus. Muitos nesses dias me dirão: Senhor, Senhor, não fizemos em teu nome? Não expulsamos em teu nome o demônio? Não fizemos muitos milagres em teu nome? Eu então lhes direi em alta voz: afastai-vos de mim, vós que fazeis obras de iniquidade. Depois tem outra passagem também, que é de Mateus, teria dito Jesus: aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e a pratica, será comparado a um homem prudente que constrói sobre a rocha a sua casa. Quando caiu a chuva, os rios transbordaram, sopraram os ventos sobre a casa, e ela não ruiu, por estar edificada na rocha. Mas aqueles que ouvem as minhas palavras e não as praticam, se assemelha a um homem insensato que constrói a sua casa na areia. Quando a chuva cai, os rios transbordam e os ventos sopram e a vierem açoitá-la, ela foi derrubada. Grande foi a sua ruína. E ainda tem uma outra passagenzinha que também está em Mateus, capítulo 5, versículo 19, que diz o seguinte: Jesus disse: aquele que violar um destes menores mandamentos e que ensinar os homens a violá-los, será considerado como o último no reino dos céus. Mas será grande no reino dos céus aquele que cumprir e ensinar. Essa é bem interessante, nem todos os que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Jesus, quando faz isso, essa passagem aqui, ele está deixando muito claro, ele está querendo deixar muito claro que o que importa é o que está no nosso íntimo. O
que importa de verdade é o que move a gente, a nossa real intenção. Não adianta eu praticar a caridade, não adianta eu ser um arauto, né, das boas ações, se no meu íntimo, lá dentro, no meu coração, eu não penso isso, eu não vivo isso e eu não sou assim. Né? O que conta, na verdade, é aquilo que está dentro da gente. Então eu posso ter praticado tudo bem, eu posso ter praticado, ao longo da minha existência, diversas boas ações, mas se elas no meu íntimo não são, se dentro do meu íntimo isso não era a minha vontade fazê-las realmente, né? Isso não tem valor. Aí não adianta eu chegar do lado de lá e dizer, mas eu fiz, eu fazia, né? Se a real intenção era o holofote, era o status, né? Era algo na barganha, na troca, na substituição, de nada adianta. É disso que Jesus está dizendo nessa passagem. Agora, para que a gente entenda ela um pouquinho melhor ainda, mais profundo, né? A gente precisa entender o que é o reino dos céus, né? Onde meu Pai está, né? É isso que ele fala aqui na frase, né? Nem todos os que dizem, o que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Apenas entrará aquele que faz a vontade do meu Pai que estás nos céus. Então, reino dos céus, e é onde está meu Pai. Quando Jesus fala isso, a gente sempre imagina da forma mais simples que existe um lugar, né? Um céu, um paraíso, um lugar onde a gente vai poder estar, né? E Deus vai estar ali do nosso lado, né? Onde a gente vai poder conversar tete a tete ali, onde a gente vai ser inquirido sobre o que eu fiz ou o que eu deixei de fazer, né? Mas não é disso que Jesus fala, não. Quando a gente fala assim, o reino dos céus, né, e é onde Deus está, a gente tem que entender que tudo isso que Jesus está falando é pro Espírito, ou seja, é para mim, é para você, é para todos nós. Todos nós somos espíritos, embora estejamos encarnados, somos espíritos. Então Jesus está dizendo, é para você. Ele também diz em várias passagens que Deus está com você, né? Então quando ele está dizendo isso, quando ele se refere a isso, ele fala ao nosso íntimo, a nossa consciência, a nossa mente. Então, quando eu estou de fato no reino dos céus, eu estou no reino dos céus quando eu estou bem comigo mesmo. Quando é que eu estou bem comigo mesmo? Quando eu estou de acordo com quem eu sou e com o que eu faço. É aí que eu encontro o meu centro, é aí que eu encontro a minha felicidade, é aí que eu estou no meu céu. É nesse momento que eu consigo deitar e dormir, não é? A gente fala o sono dos justos, né? Tranquilidade. Por quê? Porque eu estou bem comigo, eu estou sendo verdadeiro comigo, eu estou sendo sincero comigo. É nesse momento que eu estou dizendo, Senhor, Senhor, mas faço o que eu tenho que fazer. Eu não estou dizendo, Senhor, Senhor, da boca para fora. Eu não estou fazendo algo para os outros verem, eu não estou sendo alguém para que os outros me aceitem. Eu só vou ser eu mesmo, de bem comigo, quando eu for aquilo que sou, no meu íntimo, o verdadeiro, sem máscara, sem verniz, né? Sem enfeites. Aí eu vou estar sendo feliz. E é aí que eu estou no reino de Deus. E é aí que Ele está comigo. Aí a gente fala, mas e se eu for mal? Né? E se eu for mal? Entenda o seguinte, que quando a gente é sincero conosco, quando a gente vai no fundo do nosso íntimo, a gente também, tirando as nossas máscaras, a gente também consegue entender o que é certo e o que é errado, porque certo e errado já está gravado na nossa consciência. Nós, como espíritos imortais e eternos, não somos zero, porque nascemos agora em 1970, em 1960 ou em 2000, não importa. Não significa que a gente só tenha 20, 30, 40, 50 anos de impedimento, não. Nós somos espíritos milenares, nós já tivemos milhares de encarnações e vamos ter ainda milhares de outras. Nosso espírito já viveu muito, nós já saímos aí de mundos extremamente primitivos, né, ignorantes da barbárie, e hoje já estamos adentrando no mundo de regeneração. Isso significa que todos nós temos muita bagagem no nosso interior, e está lá no inconsciente. Então a gente sabe o que é certo e o que é errado. A gente sabe o que a gente deve fazer, o que a gente não deve fazer.
Agora, muitas vezes, a gente opta por fazer aquilo que não era o que deveria ser feito, mas a gente faz porque a gente quer agradar alguém, a gente quer estar bem com alguma situação, ou a gente quer ser aceito por outros, enfim, por N razões que não eram nenhuma delas a nossa verdade e a nossa vontade no nosso íntimo. E aí o que acontece? A gente se entristece, a gente se chateia, a gente se magoa, a gente se deprime, não é? Então aí você fala assim, mas eu quero estar no reino dos céus. Para estar no reino dos céus, basta você estar bem com você mesmo, né? A vida, não existe esse céu, paraíso, né, que foi pintado lá atrás com os anjos tocando a harpa, não. Provavelmente, quando nós desencarnarmos, nós vamos estar num lugar muito semelhante a esse, né? Com a nossa consciência mais ampla, porque nós vamos nos ver como espíritos imortais, com uma história muito maior do que apenas essa última existência, que é a atual. E isso vai fazer com que a gente compreenda muito mais sobre o que nós fizemos, o que nós somos de fato, onde nós falhamos, o que nós conseguimos melhorar. E provavelmente a gente vai acabar, depois de um tempo, planejando um novo retorno para esse mesmo orbe, para tentar se melhorar um pouquinho mais em alguns aspectos. E isso é a nossa sequência, é assim que nós vamos, é assim que nós vamos seguindo, é assim que nós vamos nos evoluindo, nos desenvolvendo. Então, quando Jesus vem falar assim, nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor entrarão, ele está dizendo muito claramente, não adianta ser um papagaio, repetir ou simplesmente fazer por fazer. Se não tem sentimento, se não é real, se você não pratica, se você não vive aquilo que você faz, não tem valor, né? Você está afastado e você não vai estar bem com você mesmo, logo você não vai estar nesse reino dos céus. A segunda passagem que eu separei aqui, que é sequencial, ela é muito interessante porque ele diz, muito se pedirá aquele que muito recebeu. E essa passagem começa com uma mensagem de Lucas, no Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 47 a 48. Aí teria dito Jesus, o servo que souber da vontade do seu amo e que, entretanto, não estiver pronto e não fizer o que deve, o que queria o amo, será rudemente castigado. Mas aquele que não tenha sabido da sua vontade e fizer coisas dignas de castigo, menos punido ele será. Muito se pedirá àquele a quem muito houver dado, e maiores contas serão tomadas a quem mais coisas se haja confiado. Aí depois tem uma outra passagem, que está em João, capítulo 9, versículo 39 e 41, que diz o seguinte, vim a esse mundo, teria dito Jesus, vim a esse mundo para exercer um juízo, a fim de que os que me não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com eles, ouvindo essas palavras, lhe perguntaram, também nós somos cegos? Aí respondeu-lhe Jesus, se fosseis cegos, não tereis pecado, mas agora dizei que vede, e é por isso que em vós permanece o vosso pecado. João, capítulo 9, versículo 39 a 41. Essa é outra passagem bem interessante. Muito se pedirá a quem muito recebeu. As pessoas, por muito tempo dentro da igreja, né, porque o evangelho que a gente lê é extraído da Bíblia, né, que é o mesmo do católico, né? Por muito tempo se levou em consideração essa questão material da coisa. Muito se pedirá a quem muito recebeu. Então, se dizia assim, fulano é muito rico, então ele tinha por obrigação fazer muita caridade, né? E eu que sou pobre, né? Não tenho obrigação de ser caridoso porque eu sou pobre, né? Então, aquele que é rico tem que fazer e eu não tenho. Então, ou seja, a culpa cai para aquele que é rico, né? Então, mas nada do que Jesus disse em nenhum momento é sobre material. Tudo que Jesus explica, fala e comenta é sobre a alma, é sobre o ser, nunca sobre a matéria. Então ele diz, muito se pedirá àquele que muito recebeu. Então do que ele está dizendo? Se a gente não vai falar em questões materiais, a gente está falando em quê? Saúde? Saúde também não deve ser, né? Então ele deve estar falando sobre
consciência, né? Aprendizado, consciência, entender as coisas. Muito será dado, muito será cobrado a quem muito recebeu. Quem muito recebeu o quê? Conhecimento. Quando a gente tem entendimento das coisas, a gente não pode ter a desculpa do eu não sabia, eu não entendi, né? Não era isso que eu queria fazer, né? Se a gente sabe das coisas, a gente sabe o que está fazendo. Então, nesse mecanismo, né, Jesus deixa muito claro, aquele que teve maior acesso, aquele que sabe, aquele que planeja, aquele que calcula, esse sim será cobrado. O ignorante não, porque o ignorante ele não sabe o que está fazendo, ele só age da forma que ele sabe agir. Então, quando a gente pega, por exemplo, uma pessoa que é extremamente ignorante, né, ignorante no sentido de cultura, ela não teve condições de estudar, ela não teve condições de aprender, você não pode equipará-la a uma pessoa que teve todas as condições possíveis e imagináveis, né? Se lhe falta conhecimento e entendimento, eu não posso culpá-la, cobrá-la da mesma forma. Em contrapartida, a gente tem N pessoas aí que tem um conhecimento vastíssimo, né? E usa exatamente para manipular os outros, para tirar vantagens, para tirar proveito, para induzir, né, o erro ao terceiro. É isso que Jesus fala, né? Esse é o grande erro, esse é o grande pecado. Quanto mais conhecimento a gente tem, maior é o dever nosso de compartilhar. Quanto mais eu sei, mais eu devo passar. Quanto mais eu aprendo, mais eu devo distribuir. O conhecimento é algo que deve ser passado, né? Deve ser distribuído. A gente não pode centralizar. Durante muito tempo, se você for ver a história da humanidade, você vai perceber que as civilizações, os povos e as religiões, principalmente, né? Elas sempre manipularam a questão do conhecimento, elas sempre selecionaram, né, o direito de aprender para alguns, cercearam esse direito a outros, né? O conhecimento sempre foi um poder, né? Tanto que hoje mesmo, se a gente vê na nossa política, as principais potências têm conhecimentos que as terceiro mundo não podem ter, né? E segundo mundo não podem ter. A gente não pode desenvolver, por exemplo, uma usina nuclear, porque o conhecimento nuclear pode ser usado de uma forma maléfica, né, para o desenvolvimento de armas nucleares. Então, o segundo mundo e o terceiro mundo são limitados, não é? Aí você diz, por que alguém cerceia o conhecimento? Se o conhecimento pode ser a solução para tantas coisas. Aí se diz, é o medo que você possa usar isso de forma violenta. Será que é medo? Né? Ou será que é só o controle do poder? Não é? Mas, enfim, isso sempre aconteceu na história da humanidade e acontecia 2000 anos atrás. Então, quando Jesus vem lá atrás dizer isso, muito será cobrado de quem muito foi dado, ele não estava se referindo a bens materiais, ele estava se referindo ao conhecimento. Se vocês forem naquela época do Cristo, vocês vão entender que muitas religiões, por exemplo, né, que nem era no Egito Antigo, né, eles ensinavam, tinham conhecimentos fantásticos, mas somente para alguns, né, somente para poucos, somente para iniciados e por aí vai. Então, na época do Cristo, as coisas não eram diferentes do que era hoje. Então, quando Cristo vem explicar isso, ele fala dessa questão, a nossa consciência. Quanto mais eu sei, mais eu devo passar. E aí vem um ponto que eu queria falar com vocês. Quem é que vai cobrar isso? Né? Quem é que cobra? Somos nós. Quem é que cobra? Porque Jesus diz, muito será cobrado, né? Bom, a gente tem a ideia de que existe uma espécie de tribunal do outro lado, né? Você vai fazer a sua passagem, aí você vai ter que ter um bom advogado, né? Porque você vai sentar perante um tribunal e vão analisar a sua vida e dizer, olha, você errou aqui, você errou acolá, você fez isso, ou a sua intenção era essa ou não era, mas não é verdade, não vai acontecer nada disso. Não existe nenhuma entidade mesmo, nem humana e nem de outra forma, com poderes para julgar ninguém. Jesus nunca julgou ninguém, né? E acima dele muito menos. Então ninguém julga ninguém, ninguém condena ninguém, ninguém aponta o dedo para ninguém. Então da onde vem essa cobrança?
Quando nós fomos criados como espírito, nós tínhamos um propósito, e temos, que é o de continuar evoluindo até o mais próximo possível de Deus, que é o nosso Criador. Nesse mecanismo do espírito, nós temos a nossa mente, que absorve, que aprende constantemente, de forma consciente e inconsciente, e nós temos uma outra parte, uma ferramentazinha que foi incutida na nossa mente, que se chama consciência, igual o grilo falante ali, né, da historinha do Pinóquio, né? A consciência. A consciência, ela registra tudo, você registra tudo o que você faz. Você sabe as suas intenções, você sabe o seu propósito. E quando você estiver sozinho com você mesmo, né, é essa consciência que vai lhe cobrar. É aí que vem a preocupação, é aí que vem os nossos medos, as nossas aflições. A gente para e pensa, né, e fala assim, olha, ninguém vai poder me acusar de nada do lado de lá, mas eu sei tudo que eu fiz, então não tem como eu fugir de mim mesmo. A minha consciência vai ser forte comigo. Se eu menti, se eu me desviei, se eu me fiz, enquanto eu não reconhecer isso para mim mesmo e buscar um outro caminho, a minha consciência não vai me deixar tranquilo. A gente não dorme, a gente fica ansioso, né? O coração dispara, aquela sensação de culpa, né, nos persegue. E por melhor que seja o lugar, por mais bonito que seja o nosso entorno, por melhor que sejam as pessoas no nosso convívio em volta da gente, a gente não vai estar em paz, a gente vai estar no nosso inferno mental, porque a gente se sente culpado, porque a nossa própria consciência não nos deixa. Ela só entra em paz conosco a partir do momento que eu mudo, que eu reconheço meus erros e que eu mudo. Enquanto eu não fizer isso, enquanto eu não assumo isso para mim mesmo, a minha consciência não me dá trégua, ela não me deixa em paz. Mas a partir do momento que eu reconheço meus erros, que eu me reconheço, né, e procuro ser diferente, é aí que você volta a dormir, é aí que a sua consciência lhe perdoa. Né? É interessante essa passagem. E outra coisa que é muito interessante é essa alegoria, né? A gente tem essa ideia de céu e inferno, bem e mal e claro e escuro, né? E a gente vincula o bem com a claridade e o mal com a escuridão, né? Isso é uma simbologia que a gente carrega desde a época das cavernas, desde a pré-história ali, né? Quando éramos extremamente primitivos. E vocês já pararam para pensar por que a gente faz isso? É justamente por causa da consciência. Porque durante o dia a gente está atarefado, né, nas nossas funções do dia a dia, a gente não pensa muito no que a gente está fazendo, então está tudo bem durante o dia, né, que está claro. Mas a hora que a gente deita para dormir e fecha os olhos no escuro, né, aí a nossa mente começa a falar, né, a nossa consciência grita com a gente ouve as vozes, né, das nossas culpas, dos nossos medos, das nossas ansiedades. E a gente não entendia o que era isso. Aí a gente falava assim, são os demônios da noite, né? Da escuridão que vem nos perseguir, as entidades. Não tinha nada, era só a gente preso por nós mesmos. O bem e mal não tem cor, nem claro, nem escuro. A intenção não tem cor, não tem nada, né? Não tem lado, direita, esquerda, não existe nada disso. É coisa da nossa mente. Então, quando a gente está bem conosco, as coisas estão tranquilas, estão claras, né? Estão fluindo positivamente. Aí, quando a gente está mal, as coisas ficam escuras, ficam negativas, mas não tem nada de cor, não tem nada de tom, né? É do nosso estado mental. Então, era isso que eu queria trazer para vocês, para que a gente possa refletir um pouquinho nessas palavras, né? Nessas mensagens do Cristo, e entender céu e inferno, né? Bem e mal, céu e paraíso, é da nossa mente, é um estado de espírito e quer dizer estar bem conosco. E para atingirmos esse objetivo, basta termos coragem de sermos nós mesmos, né? De tirarmos as nossas máscaras, de sermos fiéis a nós, né? E buscar o caminho do bem, o caminho correto, porque a nossa consciência sabe muito bem o que é certo e o que é errado. E é isso que eu queria passar com vocês, espero que tenha podido passar de uma forma clara. Esse foi o capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo.
Muitos chamados serão chamados e poucos os escolhidos. Então vamos aproveitando o momento, fechando os nossos olhos, elevando os nossos pensamentos ao nosso Mestre Jesus, aos nossos anjos de guarda, que eles possam nos auxiliar, nos manter motivados, para que a gente continue seguindo o caminho do nosso crescimento, do nosso desenvolvimento, que a gente possa ter coragem de transformar em prática na vida real as nossas ações, os nossos sonhos, os nossos desejos, que possamos de fato nos tornarmos felizes, fraternos, uma só família, dentro do novo mundo de regeneração, deixando para trás provas, expiações, tropeços, mágoas, e possamos assim ser felizes nesse mundo, seguindo adiante como uma só família, uma grande fraternidade, que assim seja.